Então, estamos gravando a terceira oficina do Observatório da Energia, uma oficina do PIB de Física e Filosofia da URGS. Então, com a palavra, quem começa? O Rodrigo? Sim, o Rodrigo é o primeiro. Não sei se a Joelma quer fazer alguma introdução ou eu já vou começando daqui. Não, tá tranquilo. O Rodrigo, então, começa a falar da energia hidrelétrica e as suas consequências, ok? Uhum. Então tá, pessoal, a gente vai falar um pouco das consequências, né, da utilização das energias. Eu vou falar um pouco sobre a energia hidrelétrica, né, as consequências envolvidas com a produção da energia hidrelétrica. Pode passar para outro slide. Tá, então tá, nessa foto aqui vocês podem ver a usina de Itaipu, que é a usina mais importante aqui do Brasil, né, em termos de produção de energia. E é importante destacar que mais de 60% da energia elétrica consumida no Brasil, ela vem das hidrelétricas. Então, ela é a energia realmente mais importante aqui no nosso país. Pode passar, Joel. Então, tá, antes de falar mais detidamente sobre as consequências, é importante destacar para vocês que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui do Brasil, ela destaca 3 diferentes tipos de hidrelétricas, né? Então, nós temos as centrais geradoras hidrelétricas, que são as menores instalações. No nosso país tem 739 unidades dela, e cada uma produz até 5 megawatts de potência por unidade, né? Elas são as instalações menores. Depois nós temos as pequenas centrais hidrelétricas, as PCH, tem 425 unidades dela no país, e cada uma produz entre 5 e 30 megawatts de potência por unidade, né? E depois nós temos aquelas mega construções, né, que são as usinas hidrelétricas de energia, e nós temos 219 unidades no país, e elas produzem cada uma, mais de 30 megawatts de potência. Por que a ANEEL ela estabeleceu esses critérios? É simplesmente para a legislação brasileira, no caso, ter menos burocracia para implantar essas centrais hidrelétricas menores, né? Então, tem menos burocracia, menos problemas quanto ao licenciamento para instalar essas centrais menores. E as usinas hidrelétricas de energia, que são as maiores, que envolvem muito mais problemas, né? Tem muito mais impactos na construção das mega unidades, né? Pode passar. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de uma imagem, né, da menor delas, a CGH, um exemplo de uma menor delas, que é a central geradora hidrelétrica, pode passar. Aqui nós temos uma pequena central hidrelétrica, já é uma instalação um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de impacto do que a primeira. Pode passar de novo, João. E aqui nós temos um exemplo de uma usina hidrelétrica de energia. Aqui, essa foto é da usina de Belo Monte, lá do Pará, que é aquela usina, a última grande instalação construída aqui no Brasil, que deu muito debate a respeito dela, da construção, né? Ela tem também impactos bastante importantes a construção dela, ela já está em operação, inclusive. Pode passar. Então tá, pessoal, os aspectos positivos, né, da energia hidrelétrica é que ela é uma energia renovável, também que a geração dela não gera resíduo ou poluição, né, o simples fato de estar utilizando o movimento das águas, né, a energia hidráulica, que é transformada em energia mecânica, energia elétrica, por fim, esse processo não gera impacto. O que gera impacto é a construção dessas grandes unidades, né? Então, a água das barragens dessas instalações, elas podem ser utilizadas para outro fim, também seria um aspecto positivo, sei lá, ser utilizado para irrigação, ser utilizado para algum tipo de pesca em tanque-rede, esse tipo de coisa, né? Só para dar uns exemplos para vocês. E também a geração de emprego e renda, né, que essas construções envolvem, né, geração de muito emprego, mobiliza muitas pessoas, muitos trabalhadores. Então, esse seria também um aspecto positivo. Pode passar. E os aspectos negativos, né, vou falar primeiro dos impactos ambientais, que principalmente as grandes instalações provocam, né?
ela precisa da inundação de grandes áreas, né? Grandes áreas são inundadas, e essas grandes áreas, normalmente, ocorre inundação de áreas de floresta, de áreas onde existe vegetação, e essas áreas inundadas, a decomposição daquela vegetação e daquela fauna do solo que está ali, ela gera a produção de gás metano, né? E esse gás metano ele é muito importante em relação ao aquecimento global, mais importante até do que o CO2. E também tem a questão da modificação do regime de vazão dos rios. Ocorre também a acidificação e aumento da temperatura da água nessas grandes barragens que é feita para as hidrelétricas, né? E isso resulta em uma redução da biodiversidade nos rios, né? Ou seja, tem espécies de peixes, de algas, lá do fitoplâncton, zooplâncton da água, que é mais impactada do que outras, né? Então, existe essa perda de biodiversidade com a instalação das hidrelétricas. Pode passar, Joelma. E aqui, só para vocês terem uma ideia desse problema, desse impacto ambiental, isso aqui é uma beleza natural que a gente tinha lá no município de Guairá, no Paraná, pode vir do Paraguai, é o Salto das Sete Quedas, né? Com a construção de Itaipu, isso tudo foi perdido, tudo isso aqui foi inundado, só para vocês terem uma ideia. E essas quedas aqui, essas cataratas, elas eram tinha 2 vezes o volume das cataratas do Niágara, lá dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, né? Aquelas cataratas lá que o Pica-Pau descia de barril, né, no desenho, se vocês assistiram. Pode passar, João. E essa aqui para vocês terem uma ideia, né, dessas árvores mortas ali na usina de Balbina, lá no estado do Amazonas. A construção dessa usina também foi muito criticada, porque ela foi construída em uma área de planície, e no final das contas ela produz pouca energia e foi inundada uma área muito grande, né? Vocês veem ali essas árvores mortas, né? Essa questão da decomposição daquela vegetação que ocorre ali. Pode passar, João. E aqui nós temos os aspectos negativos em relação aos impactos sociais que essas grandes construções causam, né? Existe a remoção de comunidades ribeirinhas, aquelas comunidades nas proximidades dos rios. Tem impactos nas populações das imediações, que não são impactadas diretamente com a remoção, mas que vivem nas proximidades, essas populações também são impactadas. Existe toda uma discussão a respeito da baixa compensação pelos danos dessas pessoas que são removidas, né? Muitas vezes elas não são devidamente compensadas por isso, existe uma questão de direito aí, né? E tem efeitos negativos na economia regional local, né? Tem a questão da pesca, a pesca artesanal, que é muito impactada, né? Só para dar um exemplo para vocês. Bloqueio das inundações naturais para fertilização dos solos. Essas fertilizações naturais é tipo aquelas que vocês talvez já tenham visto na disciplina de história, as cheias do Nilo, né? O rio, quando na cheia do rio, os sedimentos do rio eles acabam fertilizando o solo, né? Isso é benéfico para a agricultura praticada ali nas imediações. E isso também acontece no Brasil, só que com a construção das barragens isso não ocorre mais, né? Só para vocês terem uma ideia. E também que essas construções são caras e demoradas. Pode passar, João. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um movimento, existe um movimento, né? Só para vocês terem uma ideia do problema que isso ocorre, né? Porque existe um movimento dos atingidos por barragens que justamente luta pelo direito dessas pessoas que são atingidas, né, por essas grandes construções. Então, daí vocês já veem que existe problema, né? Não é uma coisa assim que todo mundo sai compensar, sair devidamente compensado, todo mundo feliz. Não, não é assim. Existem problemas reais, sociais envolvidos. E pode passar. E aqui a gente tem uma imagem de um protesto dos indígenas, né, contra a construção de Belo Monte, que é aquela grande construção, essa última feita lá no Pará. E a gente sabe que ela foi construída igual, com todos os problemas envolvidos. Então tá, pessoal, só para dar uma ideia geral para vocês aqui, tá terminando o meu tempo agora, eu passo a palavra então para o Wagner, né, que ele vai falar a respeito das termoelétricas.
E eu acho que Wagner não está aí. A gente pode passar para energia solar, né? Até talvez ele ver se ele vai aparecer ainda. Eu acho que ele chegou a entrar e caiu, não foi? Eu não vi o Wagner hoje de Eu manhã. nem vi ele entrar. Também não. Bom, então, pessoal, prazer, eu sou o Pedro e eu vou falar um pouco, então, sobre as consequências da energia solar para vocês. Vocês já devem ter um conhecimento né, um pouquinho maior sobre, já devem ter ouvido falar bastante, ou ter visto, pelo menos, agora a gente vê bastante essas placas solares por aí, né? Então, pode passar, por favor, João. Primeiramente, eu quero distinguir dois tipos de, então, transformação de energia solar, né? Ou seja, transformação, na verdade, da radiação solar. A primeira, então, seria a energia solar fotovoltaica, que seria exatamente por essas placas fotovoltaicas, né? Que aconteceria, então, uma conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Bom, isso acontece, então, a partir do uso, como eu disse, dessas células fotovoltaicas, que são compostas por materiais semicondutores, como silício, fósforo, né? A luz, então, ela vai provocar a movimentação de elétrons do material condutor, e ele, então, vai ser transportado e captado pelo campo elétrico, né? Transformando, então, em energia elétrica. Pode passar já também, João, por favor. E agora a energia solar heliotérmica, que seria outra forma, que seria a transformação, então, da radiação do Sol em calor, né? E depois, então, a transformação em energia elétrica ainda. Isso acontece, então, na verdade, essa energia solar heliotérmica ela é mais utilizada para aquecer água em geral, né? Para isso, então, são utilizados também painéis solares que refletem a luz solar e concentram-se em um único ponto do receptor. Logo eu vou mostrar para vocês o que seria esse receptor. O receptor, então, ele é feito de um líquido que é aquecido pela luz solar, refletida pelos painéis. Esse líquido, então, armazena o calor, aquecendo a água nas usinas e produzindo vapor, né? O vapor, por sua vez, então, movimenta a turbina nas usinas e acionando geradores, né? Então, produzindo a energia elétrica. Então, primeiro é produzido o calor, os vapor, para depois ser produzido energia elétrica. Aí a gente tem, então, a imagem, então, desse receptor, que é essa grande torre que fica no meio, né? E ali os refletores que servem para refletir, então, a radiação solar para o receptor que vai esquentar a água. Pode passar, Joelma, tem uma outra imagem aqui, que isso é uma usina nos Estados Unidos, só para a gente ter, assim, uma dimensão, né, de como que é, assim, bem impressionante. E agora, então, indo de fato para as consequências, pode passar de novo, por favor, Joelma. Eu vou fazer, na verdade, uma comparação mesmo, né, entre os aspectos positivos e negativos nesse quadro que eu montei. Bom, primeiramente, então, um aspecto positivo da energia solar seria que é uma fonte renovável e inesgotável de energia, né? E o aspecto negativo seria um custo elevado. A gente sabe hoje em dia que na verdade a gente gasta mais energia para produzir, né, essas placas fotovoltaicas e receptores do que a gente tem, do que elas produzem, do que elas podem produzir no caso, né? Então fica esse aspecto negativo. Um outro aspecto positivo, então, seria que não emite poluentes, né? Pelo menos para a transformação de energia não emite poluentes, logo a gente vai falar um pouco sobre isso. E o aspecto negativo, então, seria a dependência climática, né? A gente não pode ser produzido, não pode ser transformada energia, a radiação solar durante a noite, por exemplo, ou quando a gente tem grandes períodos com nuvens, né? Que não pode chegar, então, a radiação solar ela não consegue chegar efetivamente, né, nas placas solares ou nos receptores, no caso, nas termoelétricas. Bom, e a gente, então, exige pouca manutenção, né? Mas, ao contrário, como aspecto negativo, então, uma baixa capacidade de armazenamento. Até logo eu vou falar sobre isso, que as placas fotovoltaicas elas não armazenam energia, né? Então, por isso que a gente precisa de baterias. Logo eu vou falar sobre isso nos prejuízos ambientais. Bom, outro aspecto positivo, então, é que não precisa de áreas extensas, apesar de que a gente viu naquela foto ali, quer dizer, justamente relacionado com outras formas, né, de obtenção de energia, como
como o Rodrigo falou antes, das hidrelétricas, então elas utilizam um espaço, no caso, muito maior, obviamente, do que as usinas de energia solar, né? E o aspecto negativo, então, seria um baixo rendimento, né? Mais, no caso, nas placas fotovoltaicas, na primeira forma de transformação de energia que a gente viu, né? Bom, e um outro aspecto positivo, então, seria que é uma fonte viável para locais de difícil acesso, né? E o aspecto negativo, então, contrapondo isso, seria os prejuízos ambientais, que, na verdade, se estendem por algumas coisas que eu vou citar para vocês. Bom, primeiramente, então, as placas solares, elas podem acabar atraindo, muitas vezes, pássaros, né? E por conta do grande calor, da radiação que tem ali, os pássaros podem vir a morrer, né? Acontece alguns casos registrados disso. Outra coisa, então, seria, como eu disse antes, as placas, elas não armazenam energia, então a gente precisa de baterias, que normalmente são feitas, então, de chumbo, manganês e zinco, né? Que são altos poluentes, né? E a gente, assim, se for descartado, né, de forma incorreta, que a gente vê que hoje em dia a gente não tem muito bem um descarte 100% correto disso em muitos lugares, né? Bom, e as placas, então, como eu disse antes, elas são feitas, né, de silício e fósforo, na verdade, materiais semicondutores, que apesar desses materiais serem bem duráveis, assim, na natureza, as placas solares, elas têm no caso, as placas fotovoltaicas, elas têm uma durabilidade de 20 a 30 anos, né, com perda de eficiência gradativa, então ela pode produzir menos energia de acordo com o tempo de uso. E por último, então, também, que é uma possibilidade, assim, do que a gente fala da obsolescência programada, né? Para quem não sabe, a obsolescência programada seria, tecnicamente, produtos que eles já vêm com prazo de validade, né? Eles não são feitos com o objetivo de durar para sempre, por exemplo. Eles já são feitos para estragarem e serem comprados outros, né? E como a gente vê em outros ramos da indústria, em outros ramos, né, a gente pode muito bem acontecer isso também com a energia solar, né? A gente, enfim, tendo isso na mão de empresas privadas, enfim. Mas seria isso mesmo, pessoal. Acho que podemos passar para a energia nuclear. Pode falar, João. A gente vendo as fotos ali Deixa eu voltar ali um pouquinho. Aqui. A gente parece, mesmo que tendo toda essa extensão de terreno utilizado ali, ela não parece um modelo de instalação de energia não muito invasivo, né, no meio ambiente, na verdade. E a questão do custo-benefício também parece que tem baixado ao longo dos anos aí, né, que está sendo bem procurado esse tipo de energia, a instalação dela. Parece que ficou bem mais acessível agora nos últimos tempos, né. Acho que barateou o custo das placas e a própria instalação. Não sei se confere essa informação. Sim, João, confere sim. Confere sim. O preço tem caído bastante nos últimos anos, cerca de uma vez e meia, o valor a cada 2, 3 anos ele está diminuindo, né? No início, uma placa solar, nem simplesmente como o pessoal fala, estava em torno de R$1.000, R$2.000 aqui, agora consegue mais barato que isso, e iniciou até bem mais caro que isso, agora elas estão bem mais em conta, existem financiamentos para ser colocado em residenciais e um financiamento médio por uma residência que vai consumir em torno de 500, 600 quilowatts mês, uma média de muitas casas no Brasil, está em torno de R$20, R$25.000 mais ou menos para colocar isso. Pode ser financiado em várias vezes, dependendo do banco que vai... Isso no caso da residencial. A comercial, daí as questões dos números já são diferentes. Inclusive queriam cobrar pela energia solar. Isso vai acontecer a partir de 2026. Quem fazer a instalação de placas de energia solar até 2025 vai ter uma isenção de 25 anos de pagamento desse percentual. Porque uma tristeza. Vão cobrar a luz do sol, gente. É um horror, né? Mas, na verdade, eles vão adotar o mesmo sistema do abastecimento de água da Corsã, né? Porque a Corsã, por exemplo, né,
ela, se tu tem um poço artesiano, tu não pede instalação de relógio pela Corsã, então tu não paga nada. Mas parece que ele tem locais que eles determinam que mesmo tu tendo poço artesiano, tu tem que ter uma taxa mínima, entendeu? Tu tem que pedir uma ligação, algo assim, para pagar, porque se um bairro, por exemplo, tem 50 moradores num bairro rural, e aí nem todos têm o poço artesiano, né, que é por tua conta. E em determinado momento alguém quer pedir, solicitar uma ligação de água pela Corsã, tem que ter um número de ligações mínima para que a Corsã instale lá toda a estrutura para que a água chegue naquele local. Então, eles não é tipo, uma pessoa só precisa e 49 tem o poço artesiano, eles não vão ligar a água lá, entendeu? Então, eles te obrigam, de certa forma, a tu usar a água deles e pagar essa taxa mensal, né? Que é o mínimo. Vai acabar que, né, a gente sabe que tudo acaba depois sendo cobrado e ainda mais com impostos, né? Em cima de tudo isso. Não, mas só que, tipo, o problema de cobrar a placa de energia solar, né? É que não vai ser eles que vão instalar o negócio pra ti. Então, tipo, eles vão ter o custo zero de instalação e só vão começar a te cobrar a luz do sol. Sim, Que, né, o Daniel tem razão. teoricamente, não era pra ser cobrada. Algo é natural, é infinito. Enfim. Porque hoje, boa parte das instalações são feitas on-grid, ou seja, aquelas instalações que são conectadas com a rede. Então, toda a tua carga extra de produção ela é devolvida para a rede. O que vai ser feito a partir de 2026? Serão colocados 2 medidores, como o pessoal fala no popular, 2 relógios. Um que é da taxa de entrada, que é quando tu está consumindo, esse que a gente conhece normalmente, e outro da saída, que é um relógio reativo. Ou seja, ele vai medir quanto está entrando a tua energia e quanto tu está devolvendo para a rede. E a diferença daquilo que tu utilizar a mais vai ser cobrado, e a menos não há nenhuma preocupação na lei de ser devolvido. Que hoje é feita uma compensação, mais ou menos matemática, da ideia da própria empresa de energia, de que aquilo que tu está produzindo de excedente está entrando para a rede, então aquilo que tu precisar a mais em momentos que teu excedente não existir, eles não estão te cobrando, tu mantém sempre a taxa mínima. Só que com o tempo eles vão fazer essa medição bem criteriosa, com a energia que entra e que sai, e sempre que tu consumir um pouco além do que aquilo que tu produziu, será cobrado, fora sim uma taxação extra, porque tu tem um outro medidor que vai estar instalado junto do teu. Vai ser o ativo e o reativo trabalhando junto com as taxas sendo pagas pelo consumidor. Muita tristeza. Prosseguimos, por favor. Só para avisar que o Wagner entrou, então, se vocês quiserem, não sei se vocês querem prosseguir com energia nuclear ou voltar para a termoelétrica. Eu acho que a gente pode voltar, o Wagner, se ele não se importa, apresentar agora, que ele também ia falar algo sobre a solar ou a hidrelétrica. Eu vou voltar aqui os slides, então. Bom dia, pessoal. Enfim, a apresentação do meu trabalho é sobre as consequências da energia termoelétrica. Pessoal, enfim, né? Mas o que seria energia termoelétrica? A energia termoelétrica é produzida através da geração de calor ocasionada pela queima de qualquer combustível fóssil, ou seja, diesel, carvão mineral, gás natural, gasolina, petróleo, nafta, as coisas, né? Enfim, que aquece a água armazenada, gerando vapor. O maior tipo de energia usado esse tipo de energia é o maior tipo de energia usado no mundo, né? Ou seja, 70% da energia gerada no mundo é através desse tipo de energia. E esse tipo de energia é o segundo tipo de energia mais usado no Brasil. O Brasil utiliza a energia termoelétrica de forma estratégica.
Esse uso ocorre quando há diminuição de água provocada pela carência de chuvas, né, nas represas que abastecem as usinas hidrelétricas. E é exatamente isso que aconteceu há pouco, né? Ultimamente a gente estava passando por uma crise hídrica, né? Ou seja, pelo fato de não estar... Ocorreu poucas chuvas durante esse final de ano, não sei se vocês perceberam isso. E isso está extremamente ligado com a queimada da Amazônia que aconteceu no começo do ano passado. Não sei se vocês lembram isso. Enfim, pode passar isso. E agora, esse é o modelo de uma usina termoelétrica. Eu vou só explicar como é que ela funciona. Deixa eu só pegar o meu... É um pouco complicado explicar isso. Começou o calor ali, Sim. da fogueirinha. Nas usinas, a geração de eletricidade se dá através da queima do combustível que aquece a água. Ou seja, ali naquela caldeira ali, ó, tá vendo? É ali onde é que eles colocam o combustível fóssil para aquecer e gerar o vapor, né? Enfim, esse vapor é conduzido a alta pressão por uma tubulação que faz girar as pás da turbina. Aquele gerador ali, ó, pelo fato do vapor da água subir, aquele gerador vai começar a girar em alta velocidade. E a partir dessa velocidade que esse gerador vai começar a girar, vai ser criada a energia, né? E logo seguido, o vapor é esfriado, retornando ao seu estado líquido e a água é reaproveitada para ser vaporizada novamente. Fica esse como se fosse um loop, né? Até a água, até o combustível ser todo queimado. Enfim, pode passar. Aí agora eu vou apresentar alguns pontos positivos e negativos desse tipo de energia, né? Bom, os pontos positivos é que a construção desse tipo de usina ela é rápida, né? Eu vou sempre comparar agora, tipo, esse tipo de usina, ou esse tipo de energia agora, a energia hidrelétrica, que foi o meu primeiro colega que apresentou. Porque a usina hidrelétrica é o primeiro tipo de energia usada no Brasil, e como eu falei, a termoelétrica é o segundo, tá? Pontos positivos, voltando agora, né? Os pontos positivos desse tipo de energia, ou desse tipo de usina de energia, é que a construção dela é mais rápida referente à hidrelétrica, tá? E ela pode ser construída em qualquer lugar também, ou seja, ela não precisa de certo tipo de localidade como a hidrelétrica precisa, né? Que a hidrelétrica precisa estar, né, no rio. E pela localidade, ou seja, esse tipo de usina pode ser criado perto de cidades, né? E não, como falei, né, em rios. Perto de centros urbanos, possível ter uma melhor distribuição de energia, né? E esse tipo de energia também tem uma alta produtividade de energia, ou seja, esse tipo de energia causa a produtividade de energia é 2 vezes maior referente à energia hidrelétrica, né? Pode passar. Agora os pontos negativos, né? Eu estava fazendo essa referência aí porque a relação hidrelétrica para a gente ficar assim, vamos supor assim, pensar qual será melhor ser usado. Enfim, mas agora os pontos negativos, né? Os combustíveis fósseis usados são caros. E normalmente quem paga por esse preço aí somos nós consumidores, né? Na nossa conta de luz, mas isso eu vou falar depois, tá? Não é uma fonte de energia renovável, ou seja, logo depois, quando um carvão ou um diesel acaba, não tem como reutilizar ele como a água, né? Como é o caso da hidrelétrica. E o maior problema, né, desse tipo de energia é que ela tem uma grande emissão de quantidade de óxido de carbono para a atmosfera, ou seja, ocasiona muita poluição e auxilia muito o aquecimento global, né? E outra coisa também é que esse tipo de energia, pelo fato de precisar de vapor, né, dos combustíveis, ela acontece muito consumo de água, né? Gasta muita água. Pode passar. E agora, como eu falei, né, a conta de luz fica mais cara.
Isso acontece normalmente no resto do mundo. Esse tipo de energia, a energia termoelétrica, ela não é tão cara assim. Ela é uma das mais baratas. Só que no Brasil, pelo fato das nossas usinas serem criadas lá na década de 50 e 60, tipo, a administração, assim, a maneira assim de usar essas usinas é de uma forma muito assim antiga, assim, arcaica, entendeu? E aí isso daí demanda de muito dinheiro para conseguir manter elas funcionando. E aí isso daí, posteriormente, a maneira como eles têm para pagarem essas despesas, né, é aumentando a nossa conta de luz. Né? Se não me engano, nesse ano de 2021 foi o ano em que a gente mais usou termoelétrica e teve se não me engano, foi 7,5 bilhões, 1,5 bilhão de reais foi gasto com as usinas termoelétricas esse ano. Pode passar, né? Já. E como eu falei, né, esse tipo de energia espalha muito dióxido de carbono, né, na atmosfera. Isso auxilia o aquecimento global, né, que é o aquecimento do nosso planeta Terra. Né? Era isso. Alguma pergunta, pessoal? Esse esquema aí dessa usina ali, aquele esqueminha que mostrou ali antes, que é mais ou menos como funciona. Isso daí. Isso daí não é um pouco semelhante ao esquema que transforma a água em água salgada em água doce? Parece um pouco semelhante. Nossa, não sei te dizer. Real mesmo. É um processo similar, Daniel. É um processo similar, né? Ao longo da história, muitos dos nossos processos de aproveitamento de itens é como energia, ela não se perde, se transforma. O aproveitamento, transformar a água de muito sal, a água do mar, em água potável, ele também exige a necessária separação do sal em relação à água. E o processo mais simples, que existe há muito tempo, é exatamente a questão do transformar em vapor e condensação. Bem observado. Sim, eu olhei assim, deve ser, é semelhante. Aí ele falou, bom, é uma coisa barata de se construir, mas não é barata de ficar se utilizando, certo? Que Hoje em dia, essa questão, como tu observou, é utilizado em muitos casos a própria energia solar para o aquecimento da caldeira para fazer a transformação. Mas ela não é algo ser utilizado em tão grande escala, tanto é que são pequenas, ao longo do Nordeste tem sido instalado pequenos focos de uma mini usina transformadora de água salina em água potável. Isso tem ocorrido. Os químicos chamam esse processo de destilação. Você pega o vapor e condensa ele numa superfície, a água escorre, a água, né, condensa, o vapor de água, só o vapor de água, escorre e vai para um recipiente que você coleta, então, a água pura. Você pode fazer isso também, não só para dessalinizar a água, mas para tornar uma água lodosa, por exemplo, em água potável. Tá, agora, quanto a esses gases aí que produzem, por exemplo, geralmente é jogado na atmosfera, mas eles não têm um uso específico para esses gases que são produzidos? Existe uma coisa que está sendo implementada desde 92, quando se fez a primeira reunião mundial sobre os impactos climáticos, que realmente foi levada a sério, que é a questão do aproveitamento do carbono. Uma das coisas que eu vou mais adiante, depois, a última coisa que eu pretendo falar quando eu apresentar é exatamente sobre a utilização dessa do carbono, a reutilização, a questão dos créditos de carbono. E sim, adiantando a tua pergunta, existem hoje tecnologias que tu pode acoplar, a indústria pode trabalhar isso para que o gás, essa emissão de gases poluentes que saem dessas usinas, principalmente termoelétricas, ele possa ser reaproveitado numa outra usina que fica ao lado, em que esse carbono pode ser transformado em carbonato,
pode ser colocado para dentro da própria terra, né? Então, existem maneiras de utilizar, não são maneiras baratas. Essa é a grande questão. Como a tecnologia é nova, ela tem sido desenvolvida ao longo dos anos e ainda é bem caro fazer a questão da reutilização desse carbono. Mas tende a diminuir muito essa questão, pelos estudos que estão ocorrendo, e tem muitas empresas hoje, não só empresas com interesses comerciais, mas também outras empresas tipo ONGs, estão trabalhando na ideia de como tu melhor aproveitar e como retirar esse carbono do ar, chamado do sequestro de carbono, que ele pode ser retirado ou direto do ar ou está diretamente acoplado a uma indústria. Tem, se não me engano, é na Noruega, existe eles utilizam alguma coisa termoelétrica e lá as empresas, essas indústrias já diretamente liberam o carbono para dentro de outra, que faz com que o carbono não seja emitido diretamente no ar. É mais ou menos isso. Entendi, sim. Bom, pelo menos a gente sabe que o Brasil não utiliza algo tão caro assim, né? Tipo, como primeiro plano. Da nossa matriz energética que é utilizada a questão, boa parte do combustível utilizado para manter uma termoelétrica funcionando no Brasil, a primeira opção é o gás natural e na sequência vem o carvão, até porque aqui o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de carvão do Brasil, né? Tem áreas aqui do Rio Grande do Sul que o carvão está aflorado, tá a terra, assim, conhecido como ulha negra. Isso é bom, isso é bom. Bom, vamos prosseguir ali com a aula e depois eu pergunto de novo. E aí, pessoal, bom dia. Eu vou comentar um pouco sobre as consequências de se produzir energia nuclear. Pode passar o slide. Eu vou começar comentando os pontos positivos. E o primeiro ponto positivo da energia nuclear é que ela não contribui para o aquecimento global, por causa que o combustível que ela usa, que é o urânio, a gente não queima ele. Então não tem um resíduo de CO2 no processo de produção de energia. E não exige uma grande área para a gente construir uma usina nuclear. Em contrapartida, por exemplo, com a energia solar ou a energia hidrelétrica, ou até a eólica mesmo, que demandam áreas extensas para que a gente consiga uma produção razoável. O terceiro ponto positivo é que a energia nuclear ela não depende de nenhum fator climático. A energia eólica, por exemplo, vai só ser produzida se tiver vento. A solar só vai ser produzida durante o dia e caso não esteja nublado. E as hidrelétricas, elas dependem de que haja chuva, que não pode haver um período de seca. A nuclear não. A nuclear, sempre que tu tiver urânio, e tu sempre vai ter urânio por causa que é um elemento bem abundante, tu vai conseguir fazer a fissão nuclear e tu vai conseguir produzir energia. O quarto ponto positivo é que depois que tu tem o custeio inicial de construir uma usina, ela é relativamente barata para manter, porque os gastos basicamente vão ser com combustível. E embora o quilograma do urânio seja bem mais caro do que o quilograma do carvão, ele também é bem mais eficiente. Então, de maneira geral, o combustível que uma usina nuclear demanda, ele é muito mais barato do que o valor que tu ia ter que pagar de combustível para manter uma usina termoelétrica. E o quinto ponto é que usinas nucleares, elas são muito eficientes para produzir energia. Aqui no Brasil, a gente tem 2 usinas que ficam em Angra dos Reis. Elas são 2 usinas, tu olha para elas, elas são relativamente bem pequenas, e elas 2 sozinhas geram 3% da energia elétrica produzida no Brasil.
Então, o potencial de produção dessa energia é realmente bem alto. Pode passar o slide. Bom, os pontos negativos da energia nuclear, eles estão bem relacionados com a maneira que ela é percebida pela sociedade. Na esquerda ali, eu coloquei uma imagem de Chernobyl, e na direita é o acidente que ocorreu em Fukushima. E as pessoas comuns, assim, quando tu fala de energia nuclear para elas, muitas vezes essa daí, uma dessas imagens é a primeira coisa que elas pensam. E se tu olhar realmente, estatisticamente, a gente percebe que a energia nuclear, ela é realmente bem mais segura do que as outras. Porque quando tu produz energia termoelétrica, trabalhadores morrem eventualmente rodando a usina, tem que minerar carvão, que também pode ocorrer acidentes. E, no geral, mais mortes são ocasionadas pelas energias termoelétrica ou hidrelétrica na construção de uma usina do que são geradas por acidentes nucleares. Por exemplo, em Chernobyl, embora tenha destruído a cidade, 31 pessoas morreram diretamente. Depois, indiretamente, estima-se que teve umas 10 mil. E se tu colocar isso em perspectiva com outros números, não é tanto assim em relação a outros tipos de energia que são mais perigosas. Mas, infelizmente, a imagem que a energia nuclear tem é essa. E isso que é um grande ponto negativo para a implementação dela. Pode passar o slide. Não, é aí mesmo. O segundo ponto negativo é que esse combustível nuclear, que é o urânio, ele pode ser utilizado para construir bombas nucleares. E isso é um grande empecilho para que muitos países consigam ter uma quantidade adequada desses combustíveis para a produção de energia nuclear. Por exemplo, imagine um país do Oriente Médio querendo urânio. As tensões políticas que as grandes potências teriam com ele, por exemplo, Estados Unidos. Então, mesmo que ele conseguisse combustível nuclear, ele poderia sofrer sanções econômicas e outros tipos de punições, ou até mesmo uma intervenção. Então, é por isso que esse é um outro ponto negativo que evita um pouco, atrapalha um pouco a implementação desse tipo de energia. Pode passar. O terceiro ponto negativo, que é o mais importante quando se fala de energia nuclear, é que mesmo depois da reação que o urânio decai, o que sobra dele, os elementos que sobram dele, do decaimento, eles ainda são bastante radioativos. E se tu dispor eles de maneira errada, eles podem causar grandes danos. Pode passar o slide. Isso daí é uma cena dos Simpsons, do filme, que eu acho que vocês são familiarizados. E o segredo desse lago, a história desse lago aí, é que a usina usava o lago para dispor os resíduos, né? Então, esse lago aí estava à beira da morte, digamos. Daí foi o Homer lá, jogou o lixo dele e aí matou o lago. É claro que isso daqui é um exagero, né? Não é assim na vida real, é uma coisa gradativa. E eles mostram que isso daí impactou também a vida selvagem, né? Eles brincaram aí que o peixe, ele virou um peixe mutante com vários olhos. E na vida real também não ia ser assim. Tu não ia criar um peixe mutante se tu jogasse lixo nuclear no lago. O peixe ia só pegar câncer e ia morrer, né? Ia bagunçar o ecossistema. Mas uma coisa importante para se pensar é que os resíduos nucleares do decaimento de urânio, eles demoram, aliás, eles são perigosos por dezenas de milhares de anos, uns 20, 25 mil anos. Eles continuam perigosos. Então, se tu
jogar eles fora de maneira inadequada, eventualmente eles podem vazar para o meio ambiente e o estrago que eles podem causar é inimaginável, assim, é bem perigoso mesmo. Então, até uma questão meio ética de se pensar, será que a gente poderia descartar de maneira que, por enquanto, ficasse tranquilo, mas daqui 5.000 anos ou 10.000 anos isso pudesse vir a dar um problema? Porque pode ser que daqui a 5.000 anos nem existam mais seres humanos aqui, né? Pode ser que a civilização encontre seu fim antes. Mas será que isso é uma desculpa para ser irresponsável com a maneira que tu armazena os resíduos nucleares? Eu acho que é isso que eu queria comentar. Alguma pergunta? Pode falar, Daniel. Tá, enfim. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Tipo, tu falou dos pontos negativos. O primeiro ponto negativo seria os acidentes, no caso. Aí tu disse que, estatisticamente falando, tipo, de números, os acidentes nucleares têm menos vítimas. Mas é que tem menos acidentes nucleares. Tipo, se tivesse, ia ter muito mais vítimas. Um acidente nuclear aí gerou as 10.000 vítimas, enquanto o Drag vai gerar 1, 2 por vez. Aí são vários acidentes acumulados contra um. Aí isso é um problema. Mas tu pode mudar a maneira de fazer a análise e, por exemplo, tu pode ver quantos acidentes ocorrem para cada quilowatt de energia que tu consegue produzir. Aliás, para cada quilowatt-hora de energia que tu produz. E se tu fizer a análise desse jeito, pela energia nuclear ser muito eficiente, essa diferença fica mais gritante ainda. A energia nuclear leva menos vidas, ceifa menos vidas, por quantidade de energia que ela produz, muito menos do que a energia hidrelétrica ou termoelétrica, entendeu? Mesmo em escalas absolutas, que foi a comparação que eu fiz antes, que tu comentou agora, tu percebe, né? Tem poucos acidentes por causa que tem poucas usinas e a maior parte mesmo é produzida por energia termoelétrica. Mas se tu olhar por quantidade de energia produzida, ainda assim é muito pouco. Ainda assim é muito seguro. Entendeu? E depois, comentando sobre... Tu falou sobre urânio, né? Acho que era urânio que falou. Que, isso, apesar dos países poderem obter, não são todos os países que têm um domínio sobre o urânio para a criação de bombas atômicas. Por exemplo, o Brasil é um dos 10 países, se eu não me engano, é 10 países ou 5, que tem esse manuseio, que tem essa tecnologia que consegue manusear. E o Brasil também é o que tem mais, por assim dizer, urânio. Por causa que o urânio sozinho, ele não... O urânio sozinho, ele não serve, né? Ele tu precisa de um isótopo mais pesado do urânio. Então, tu tem que fazer um processo que se chama enriquecimento de urânio, que é basicamente tu separar o urânio mais pesado, que é o que realmente pode ser utilizado tanto para bomba nuclear quanto para usina nuclear, do urânio mais leve, que geralmente não é tão útil. Então, sim, tu tem que ter a tecnologia para utilizar ele, para enriquecer o urânio. E também que tu falaste que, apesar de ter poucas vítimas, o local em si todo vai ficar todo afetado por muito tempo. Então, ali a vida não vai poder existir naquele local específico e na volta, assim, vai ser muito afetado. Então, apesar de que a professora disse ali no comentário que foi... Essa é uma boa questão filosófica, se esse cálculo de morte por quilowatt é eticamente aceitável. Bom, eu não acho aceitável. Tipo, as pessoas vão morrer, mas o local ainda vai continuar ali. Então, esse local não vai poder ter a produção de vida, vai estragar todo... como é que pode dizer? O ecossistema daquele local. E provavelmente vai atrapalhar muitos outros. Se bem que agora ali em Chernobyl, se tu for ver nas voltas, se não muito perto do núcleo, tem vida selvagem, o que é incrível, se desenvolveu.
Então, apesar de ser afetado, a natureza consegue contornar isso daí. Deixa eu também Mas, entrar um pouquinho nessa conversa para trazer alguns dados significativos, né? É que o Daniel está trazendo uma ideia muito pertinente, só que nós temos que levar em consideração que a matriz de produção de energia nuclear no mundo, ela tem uma defasagem tecnológica de 40 a 50 anos. Exatamente pelo que tu pensou, Daniel. As pessoas têm tanto medo da possível consequência da utilização da energia nuclear que sequer deixaram livres a possibilidade de evolução dessa tecnologia. Então, quando nós falamos na questão de um acidente, como ocorreu em Chernobyl, nós estamos falando de uma questão de uma tecnologia defasada em 40, 50 anos. Em Fukushima, tu já pode perceber que os resultados foram menores, se não bem menores em relação ao que foi a Chernobyl. Então, ali a tecnologia já evoluiu. Os japoneses, eles não pararam no tempo em relação à utilização da energia nuclear, porque é a melhor maneira que eles têm de produzir energia lá naquela ilha extremamente inóspita, que é o Japão, por observar. Então, eles evoluíram bastante a utilização da energia nuclear e lá, quando dá um acidente, o acidente, felizmente, dá um resultado mínimo em relação ao que foi Chernobyl. Então, a gente já percebe uma evolução tecnológica nisso. E a melhor maneira de a gente observar isso, levando em consideração que a própria Inara colocou, da questão ético-tecnológica. O que é mais fácil? Nós vamos simplesmente enterrar uma possibilidade incrível de criar energia limpa e barata para todo mundo por causa dos resultados, ou nós vamos encarar com seriedade, responsabilidade e tratar a tecnologia de forma adequada para que os resultados sejam minimamente mitigados. Isso é uma questão a se pensar. É interessante, muito inteligente o que está trazendo, Daniel, mas também é a possibilidade de a gente desenvolver energias através do nuclear de maneira limpa e eficiente, ela é muito grande. Existem muitos não, cientistas sim, trabalhando nessa entendi. evolução tecnológica para se poder utilizar a tecnologia de maneira adequada. Claro, como já dizia o tio Ben, quem gosta aqui da Marvel vai saber, né? O tio Ben é o tio do Homem-Aranha, que com grandes responsabilidades, grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, utilizar um poder enorme da energia nuclear, tu tem que ter uma grande responsabilidade para utilizar isso. E às vezes o que falta ao ser humano, em geral, é a responsabilidade de utilizar aquilo que está lhe trazendo grande poder. Normalmente a gente quer apenas o poder e o dinheiro, mas não a responsabilidade sobre ele. É uma necessidade que tem do ser humano poder voar mais adiante. Não adianta você ter a asa da tecnologia, a asa do poder. Você ter a asa da responsabilidade para saber com o que tu está fazendo. Senão tu é apenas uma criatura sem possibilidade de realmente produzir da melhor maneira adequada que tu tem à mão e acaba gerando malefícios. No caso do vilão. Bem observado. Eu acho que é bom a gente prosseguir agora, Michael, porque a gente se passou um pouco agora e tá acabando o tempo, né? Já passou uma hora, mas a gente tá se passando um pouco. Demorou bastante para começar, Giovanni. É. Bora Demorou, lá? demorou uns 20, 25 minutos para a gente começar e Não, demorou. não, foi 10 minutos. E em todo caso, a gente não deve ultrapassar muito, porque, né, daqui a pouco o pessoal começa a sair, né? Algumas pessoas, de repente, não sei quem. Eu tô desde as 5 para as 10 aqui, então. Tá, vamos adiante. Vamos, ou já estamos terminando, Inara. Fica tranquilo, Ender. Já estamos fontes de alternativa de energia. Vou ver se eu falo rapidinho disso, para gerar menos demora para nós, né? Bom, as fontes de energias e suas consequências, falando das alternativas. O que nós podemos dizer? Estamos falando já de fontes de energias conhecidas. As fontes de energia alternativa, como já foi deixado de algum tempo aí a tela, para o pessoal poder fazer a leitura. Há duas grandes questões a se observar uma energia alternativa, que a gente pensa numa energia alternativa como sendo de menor impacto ambiental e limpa. Só que para ser limpa realmente, até hoje, eu quis observar ali que não se descobriu uma energia realmente alternativa que seja limpa, porque ela sempre acaba trazendo alguma coisa de negativo. Por exemplo, a questão quando a gente fala de
energias necessárias à movimentação de veículos, a fonte renovável mais prática seria, por exemplo, os combustíveis limpos, a biomassa. Entretanto, o combustível que vem da biomassa, ele só é considerado limpo em relação a uma emissão de composto de carbono, mas, de resto, eles interferem em outros ciclos do nosso ambiente, como os ciclos químicos do nitrogênio. Então, uma energia realmente limpa e extremamente... E nós ainda não chegamos a descobrir isso, né? Nós estamos trabalhando ainda como seres humanos para poder ter uma energia realmente limpa. Nós podemos observar, de repente, a questão da eólica, a solar, mas elas têm impactos. A grande discussão atualmente dos cientistas e áreas acadêmicas é o que seria uma alternativa realmente limpa às energias. Nós temos matrizes, opções que podem ser utilizadas, mas de qualquer maneira vai ter algum impacto. Isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Nós temos lados positivos e negativos, conforme nós estamos observando até agora em relação às energias, ou seja, existem causas e consequências em relação a isso. Pode passar, por favor. Falando da energia eólica, falamos da solar, agora a eólica. A eólica, tal qual a solar, ela precisa de espaço para ser implementado, ou em cima nos telhados das casas, tanto a energia solar quanto a eólica, ou grandes áreas para serem colocadas grandes usinas capazes de gerar muitos megawatts. Aí tem 3 exemplos que eu coloquei na tela. Pode ter em terra, em mar, ou então na área essa do meio menorzinha, em um lago. Ou seja, são opções em que tu tenha muito volume de vento, e essa é uma grande necessidade quando a gente fala em energia eólica, tem que ter uma área em que exista bastante volume de vento, alguma coisa de 10 quilômetros, falando assim, para poder gerar bastante energia. E aqui, perto de Porto Alegre, nós temos ali em Osório, podemos ver como funciona o Parque Eólico de Osório, é mais ou menos como esse à esquerda. Podem ver assim, as dimensões também, pode ver que bem embaixo tem uma casa. Então, as dimensões em relação industrial e grande geração de energia eólica exigem muito espaço e com grandes cataventos, como chamamos. Pode passar, por favor? Aí a questão da geração em residência, tanto à esquerda uma residência, à direita nós temos uma área industrial com 3 cataventos diferentes ali, uns mais eficientes, outros um pouco mais antigos. Esse do meio é bem ao estilo que era colocado nas fazendas há tempos atrás já. Pode passar. Passando agora para biocombustíveis ou biomassa, para quem não conhece, os biocombustíveis ou biomassa são obtidos a partir do milho, cana-de-açúcar, a mamona. Nós temos aí à esquerda nós temos a mamona, ao meio a mamona um pouco mais próximo, para perceberem. À direita é plantação de milho. Pode passar, por favor. Aí nós temos também ao meio é o bagaço da cana. À direita nós temos a colheita da cana e à esquerda nós temos requisitos, pequenos pedaços de madeira que são utilizados para fazer a utilização, para se criar energia. Pode passar, por favor. Modelo de usina de biocombustível ou de biomassa. Quando nós falamos em biocombustível e biomassa, de repente algumas pessoas aqui tenham viajado pelo Rio Grande do Sul, às vezes passam por áreas assim pequenas propriedades que possuem uma lona branca estranha, grande, inflada. Aquilo ali é uma produção de biocombustível através de um biodigestor, utilizando o esterco de porco, vaca, galinha, para geração de energia através dessa produção. E a produção vem desse equipamento, mais ou menos, no geral, utilizado desta forma. Ele tem o biodigestor, tubulação, válvula de segurança, e o gás que é produzido através da biodigestão do esterco, vamos dizer assim, do porco, ele vai entrando esse gás, e esse gás vai sendo utilizado nessa tubulação até chegar a um ponto que ele movimenta a usina ali, a micro-usina de produção de energia, podendo obter energia elétrica a partir daquele ponto. Pode passar, por favor. À esquerda nós temos um biodigestor, esse industrial, que ele é feito com uma espécie de tonel gigante.
À direita nós temos uma usina de produção de energia através da queima de resíduos de madeira. Também poderia ser uma de queima de resíduos do bagaço da cana, porque além da produção do álcool que é obtido da cana, aquele bagaço que sobra também pode ser utilizado para queima e geração de energia. Aí vem a questão da termoelétrica. Vários subprodutos podem ser utilizados para aquecer a água e gerar energia, gerar o vapor que vai movimentar a turbina e gerar a energia. Dentre eles o gás, a queima da madeira, a queima da casca do arroz, a queima do resíduo que sobra da cana após a produção do açúcar e do álcool. Então são algumas maneiras de se utilizar uma termoelétrica para ela ficar funcionando. De qualquer sorte, a queima vai gerar consequências negativas, que são o carbono emitido no ar. Segue, por favor. A biomassa sólida pode ser produtos de resíduos agrícolas, florestais, resíduos biodegradáveis da indústria e da área urbana. Biomassa líquida, provenientes da cultura energéticas, resultando em biocombustíveis líquidos, como o etanol e o biodiesel. E tem a biomassa gasosa, que pode ser encontrada nos efluentes agropecuários advindos da indústria da zona urbana. O que seria a biomassa gasosa? Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Existem várias pessoas vivendo no limite, mas no limite mínimo do que é ser pobre, que ficam coletando o lixo do lixo nos grandes locais onde tem acumulação do lixo urbano, e esses locais que são depositados no nosso lixo urbano, depois de certo tempo, se tu pegar um cano, vou dizer um cano de cobre, e cravar na terra a uma certa distância de uns 3 a 5 metros, aquele lixo que está lá embaixo já está gerando gás e começa a sair gás metano daquilo ali. E as pessoas utilizam aquele gás ali, através daquele ponto, para aquecer comidas. Eu até pesquisei, mas não cheguei a encontrar uma imagem que pudesse ser colocada aqui que fosse um pouquinho menos impactante. Mas a ideia é sim, a biomassa gasosa existe e pode ser utilizada tanto industrialmente como de forma bem caseira, em pessoas que não têm como ter um fogão. O próprio fogão a lenha também é um exemplo de uma utilização de como é feito a queima da madeira para gerar a energia necessária para cozimento de alimentos. Pode passar, por favor. Energia dos oceanos. Aqui no Brasil nós temos no Ceará uma indústria de geração de energia através da maremotriz. Essa indústria gera em torno de 100 quilowatts, 100 megawatts, aliás, mês, e eles utilizam um modelo que está à esquerda, que são flutuadores presos através de um ponto em que a sua oscilação através da maré gera o movimento da turbina que vai gerar energia elétrica. Nós temos também outras maneiras de aproveitamento da energia do oceano, como à esquerda, em que são colocadas hélices para aproveitar o movimento das correntes marítimas, fazendo o giro dessas hélices, gerando a energia elétrica através disso. Pode passar, por favor. Mais outros exemplos, né? Podemos ver assim hélices à direita e à esquerda são tipo turbinas movimentadas pela questão das correntes. Porque no mar tu pode aproveitar o movimento da maré, os movimentos das correntes marítimas superficiais e as mais profundas, como também o próprio vento que gera através do movimento das marés, que é o caso do aproveitamento do eólico, das usinas de geração de energia eólica que são colocadas em pleno mar. Pode seguir, por favor. Geotérmica. Na Irlanda do Norte, Suécia, Finlândia, eles utilizam bastante, porque a necessidade para se ter utilização bem prática da energia geotérmica é que tenha processos vulcânicos. Os processos vulcânicos no Brasil são mínimos, mas basicamente como funciona uma energia advinda da questão geotérmica? Tu vai ter um reservatório dessa água que é aquecido através de uma água quente, que é proveniente do trabalho vulcânico, e esse vapor, mais uma vez a questão do vapor, podemos ver que boa parte dos processos de geração de energia levam ao fato de transformar a água em vapor, e esse vapor vai fazer a movimentação da turbina, gerando energia e sobrando
apenas o vapor d'água no ar. Seguindo, por favor. A energia geotérmica também pode ser utilizada em residências ou através da utilização de águas termais. E aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina nós temos parques de águas termais que são utilizados para recreação, mas também pode ser utilizado para aquecimento das casas, pisos. Tem os próprios ar-condicionados ditos naturais, em que à esquerda vocês podem ver que foi colocado abaixo da superfície da Terra, questão de 3, 5 metros, se colocam canos de cobre para fazer com que exista a troca de energia do ar, então ele entra frio, aquece dentro da Terra, volta, então é feito esse movimento. Então a geração geotérmica também pode ser utilizada pela questão de enterrar canos de cobre, de maneira que eles esquentem ou esfriem, dependendo de como esteja a temperatura externa. Se a temperatura externa a casa estiver fria, a Terra vai aquecer. Se estiver quente, a Terra vai esfriar, porque a Terra possui o equilíbrio geotérmico. Pode passar, por favor. Central geotérmica. À esquerda nós temos o funcionamento, mais um funcionamento de uma geotérmica. Essa eu achei interessante porque ele está bem explicado, bem claro. Nós temos a água aquecendo através de um bolsão ali à esquerda. Essa movimentação do vapor vai fazer com que exista geração de energia através desses processos demonstrados na figura. E depois essa energia é aproveitada através das antenas, passando por lá para cá através de fios. E à direita, questão do CO2. Nós falamos um pouco mais cedo, até com a pergunta do Daniel, questão do CO2. Hoje se trabalha todo o processo da matriz energética, o pensamento do aproveitamento desse CO2 que está sendo lançado diretamente no nosso ar, assim, faz alguns anos, através dos processos de industrialização, em que vários governos de vários países estão assumindo essas metas de emissão de CO2 cada vez menores, né? As empresas estão se mobilizando para diminuir suas emissões, várias, nem todas, né? Contudo, enquanto algumas conseguem atingir esse valor, superar os números e diminuir a emissão, outras não conseguem e acabam mantendo ainda a mesma emissão. Então, algumas diminuem a emissão, outras mantêm. Isso gerou também um mercado de crédito de carbono, de utilização de carbono, né? Este mercado de crédito de carbono foi regulado e muitas vezes é voluntário, né? Em que as empresas compram créditos de projetos florestais e neutralizam suas emissões. O que seria isso? Vou dar um exemplo bem prático. Uma empresa que está produzindo muito CO2 e não consegue diminuir, existem vários processos que poderiam diminuir, mas não conseguem diminuir. E o que acontece na situação? Eles passam a investir em processos de maior de construção e de florestas, que eles vão mantendo assim esses projetos ambientais e vão patrocinando. Então, desta maneira, eles vão equilibrando, ou seja, tu está emitindo uma quantidade X de CO2, tu plantar várias indústrias, aliás, na indústria vai plantar várias árvores, essas várias árvores vão fazer essa diminuição do volume de emissão de carbono ali próximo. Isso é uma maneira que se tem. Outra também é fazer a utilização de uma outra indústria que faz com que essas emissões de CO2 que estão saindo dessa empresa sejam absorvidas, transformadas em outros subprodutos do carbono ou então enterrados na terra, né? O que é interessante falar também que estou observando? Esse mercado de crédito de carbono tem crescido bastante e os números é que, questão de 2018, o que seria essa questão do carbono, essa tendência, né? Que a tonelada dessa de emissão, essa sobra que pode ser absorvida, valia em torno de 16 euros em 2018. Hoje está valendo 46 euros. Então, é um mercado crescente de empresas que estão conseguindo reduzir e negociando com empresas que não conseguem, através da obtenção de novos projetos florestais para neutralizarem essa emissão de carbono. Mas é importante que a gente também passe, de alguma maneira, a ter mais indústrias que absorvam esse carbono do ar para diminuir o efeito estufa e as diferenças climáticas. Bom, alguém tem alguma dúvida? Falei um pouco rápido para não perdermos muito tempo.
Não. Bom, pessoal, da minha parte era isso. Falei rápido, até porque muitas Perdão. as pessoas Tem. a questão que eu mais quis observar é que energia eólica, solar, essas energias que seriam ditas alternativas já não são tanto, hoje em dia tem bastante utilizadas, as pessoas já conhecem. O que menos tem se conhecido, que eu observei, é a questão da biomassa e o biocombustível, né? Muitas pessoas que eu conversei desconheciam que se pode fazer combustível através do aproveitamento dos dejetos do porco, do gado, então, através do esterco. No interior do Rio Grande do Sul tem muitas pequenas chácaras, sítios que acabam utilizando esse material para manter o funcionamento energético deles. Inara? E depois do Daniel. Eu acho que talvez seja interessante retomar essa ideia, né, que veio lá da primeira oficina, né, que a ideia é que a energia, ela não se produz, né, ela se transforma, né, então todos esses processos que vocês mostraram, eles são processos de transformação, né, da energia, sei lá, térmica para a energia cinética e finalmente para a energia elétrica, né, mas a verdade é que a criatividade está em pensar novos e novos processos de transformação de energia, né? E o que acontece com esses processos, eles são a parte positiva e a parte negativa é que esses processos, sempre eles têm consequências, né? E são essas consequências que têm que ser pesadas em relação aos resultados obtidos em termos de benefícios energéticos, né? Em termos de energia elétrica, sobretudo, que é produzida. Talvez uma das coisas que a gente pudesse refletir é, na medida em que a gente tem me parece assim, né? As consequências, elas, em geral, elas são... Talvez a gente possa falar em consequências por, sei lá, morte por quilowatt, eu acho meio esquisito isso, mas as consequências, elas são um pouco mais, elas não são apenas uma quantidade de morte, mas elas também são desastres ambientais, né, interferências nos sistemas ecológicos, né, que são, às vezes, consequências que a gente não tem nem condições de se dar conta de como é que elas, no longo prazo, vão nos afetar. Então, minha questão, na verdade, seria se não seria mais benéfico para nós pensar em produção de energia de forma mais local, em pequenas quantidades, ao invés de geração de... Claro, a geração da grande quantidade de energia é necessária, sei lá, para abastecer indústria, mas a ideia é que em que medida a gente não conseguiria ter mais benefícios produzindo assim mais de forma mais localmente com, sei lá, pequenas usinas hidrelétricas, com soluções mais enfim, mais caseiras, assim, que se isso não seria uma solução melhor do ponto de vista das consequências. Eu queria falar aquele esquema que passa os cabos pela terra ali e utilizam para aquecer a terra. Aquilo lá eu acho que poderia ser usado também para produzir, por exemplo, alimento, enfim, tentar botar nas fazendas, assim, aquilo que, querendo ou não, a qualidade da terra ali e a temperatura poderia ajudar na produção de alimentos, enfim, estocar coisas. Isso, Daniel. Uma das questões interessantes de observar, né? Vou dar um exemplo prático. Estou falando a questão da utilização do solo, do subsolo, né? A própria geração, a questão da captação, sequestro de carbono, a captação, sequestro de carbono que é feito em vários locais do mundo que já estão ocorrendo, ele é um processo caro e complexo, né? Por que eu digo complexo? Falou a questão da geração
de repente, melhorar a questão da geração de alimento na micro, no pequeno empreendedor de agropecuário. A questão também está que, como é um processo ainda um pouco caro, essas questões ainda não diminuíram a questão geotérmica, tem muitos locais que a própria indústria do petróleo acaba sendo quem está fazendo o sequestro de carbono. Por quê? Ao fazer o sequestro de carbono e jogar para dentro do solo, esse carbono ele gera uma pressão extra capaz de fazer com que alguns poços de petróleo que já não tem mais pressão para jogar o petróleo para cima, ou aqueles que já não teriam pressão, tenham uma pressão que esse carbono gera nas camadas bem abaixo da superfície da Terra, fazendo que esse petróleo suba. Então, por mais contrassenso que seja, o próprio carbono gerado por combustíveis fósseis está sendo coletado pelas próprias empresas que geram combustível fóssil, que extraem para extrair mais combustível fóssil através dessa relação da pressão que o carbono faz quando é jogado no subsolo em relação aos bolsões de petróleo ou gás que não tem suficientemente pressão para sair. Então, é uma lógica complexa de se pensar em relação a consequências que elas tanto podem ser positivas, dependendo de como tu está observando, ou negativas, né? Então, é algo muito novo. Nós estamos vivenciando essas possibilidades as tecnologias de melhoria, tanto da questão nuclear, a questão do reaproveitamento do carbono, e precisamos pensar bem nisso porque são tecnologias caras. E, como eu disse, o mundo desenvolve através do processo de melhoria de sua tecnologia, mas enquanto ela é cara, ela é para poucos, ou para quase nenhum, né? Precisamos pensar isso de maneira mais inteligente. Bom, o negócio é ter investimento, né, prof? Que é mais difícil de se ter para coisas novas. Coisas novas não tem muito investimento, a não ser que a ideia seja, tipo, muito lucrativa. Enfim, é algo complicado. Se bem que a longo prazo é extremamente lucrativo, mas a curto é só algo que vai gastar dinheiro, por assim dizer. E tem a chance de não dar dinheiro depois no futuro, o que faz com que o pessoal não invista. Licença, eu quero só mostrar para vocês, se eu puder compartilhar a tela, aquela imagem que eu falei dos... Estão vendo? Tamo sim. Não, na verdade a gente... Agora sim, eu acho. Agora tu tá... que acho que não tinha Essa daí é a compartilhado. imagem, ó. Sim. Quantas mortes para cada 1000 terawatts-hora? Então é só pra gente fazer uma comparação, né? 100 mil pro carvão e 36 mil pro petróleo. E se tu for ver, a menos letal é a nuclear. Então tem uma diferença entre o risco percebido e o risco real, né? Do modelo de produção de energia. Pessoal, só queria manifestar a respeito dessa, até como a professora Inara falou, se essa questão realmente ela é eticamente aceitável, né? A gente mostrar esse tipo de megawatt-hora por mortalidade, né? Por exemplo, foi manifestada a questão do Japão. O Japão ele tá ali numa, digamos assim, uma rachadura, né? Não sei os termos geológicos. Tem muitos terremotos ali o tempo todo ocorrendo, tem maremoto, tem tsunami, tem isso, tem aquilo, e eles estão em um monte, né, de usinas nucleares. Então, o mal que aconteceu naquele desastre, né, da usina deles, poderia ter sido muito pior. E pode ocorrer outros desastres muito piores do que esse no futuro, porque eles estão ali no meio de uma rachadura, eles estão num local bastante problemático para ter usinas nucleares, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse raciocínio ético, né? Será que, com todos os benefícios, né, que vocês apontaram, será que, mesmo assim, ela é realmente aceitável a longo prazo? Eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso, né? Eu acho que é importante a gente deixar esse raciocínio, esse raciocínio ponderal para os alunos, né?
essa questão de realmente é aceitável ou não. O que me parece um pouco inaceitável do cálculo é o seguinte: vamos supor que a gente tivesse uma forma de energia que realmente produzisse muita energia elétrica. Mas ela também matasse muita gente. Mas aí você faz o cálculo e assim, proporcionalmente, porque ela gera muita energia, até que não é assim, né? Só que a verdade é que, pomba, sabe? É gente que tá morrendo. Eu não consigo entender esse cálculo. Na verdade, eu achar ele assim, muito. Não, mas pensa, vamos ser racional aqui, gente. Nós estamos proporcionalmente matando muito pouca gente. Eu acho assim, eu acho engraçado esse cálculo. Desculpa aí, mas eu acho esse cálculo um pouco. Prof. Assim, é que, tipo. É racional mesmo, assim, mas ele me parece um pouco. Ele tem alguma coisa bem Também, né? Uma Eu pessoa. vou trazer um problema extra. Uma morte vamos falar dele. Só um pouco mais. Só vou comentar aqui, tipo, a morte por a perspectiva de morrer numa explosão de uma usina nuclear é bem mais assustadora do que a gente falar que um trabalhador morreu por causa que ele passou muitas décadas inalando CO2. Aliás, Prof, mas é perigoso, né? esse cálculo aí é feito de acordo com um tanto de acidente. Bom, a gente produz tanta quantidade de energia e tem mais ou menos nessa tanta quantidade de energia um acidente só. Nesse um acidente vai morrer tantas pessoas. Aí no outro, aqui produz esse tanto de energia, mas tem muito mais acidente, proporcionalmente esse vai matar muito mais gente do que o que só tem um acidente, entendeu? O cálculo é mais ou menos assim. Ou seja, só vai ter morte se acontecer acidente. Se não acontecer acidente, não tem as mortes. Acho que o cálculo é mais ou menos isso daí. Bom, acho que falo eu, né? Gente, depende de quem é que faz o cálculo, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, eu não vou mais comer alface. Por quê? Vocês já imaginaram se eu comesse só alface e eu plantasse alface? Quanto de energia eu ia gastar, não só eu lá capinando, mas a energia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você for fazer a conta, eu não vou comer alface, porque vou usar isso como desculpa, entende? Então, em primeiro lugar, a gente sempre perde energia. Segundo lugar, não interessa o custo da energia. Eu preciso dela, eu vou pagar o que tiver que pagar. Olha a gasolina mais de 7 pila. Mas o que eu vou fazer? Onde eu moro, eu não consigo chegar nos lugares onde eu preciso se eu não usar o meu carro. Entende? Então, assim, essas contas dependem. Eu me lembro muito dos políticos. Político é que gosta de fazer esse tipo de conta. Tá? Por que se usa tanta energia nuclear no mundo? Ora, gente, porque eles não têm carvão como nós temos, eles não têm rios como nós temos. Tá? E tem lugar que não tem nem sol, gente. Então assim, lá na Finlândia, por exemplo, se eles não tiverem uma energia nuclear, eles vão fazer o quê? Não tem rio, não tem sol, não tem nada, gente. Tem que ter energia. Então, assim, esses cálculos, aliás, seria legal a gente fazer um trabalho, né, para brincar com esses números, que é mais ou menos o que os caras estão fazendo ali. Né? Tá vendo como a energia nuclear é maravilhosa? Qual é o problema da energia nuclear? É que é a única energia que se tem acesso, né? Porque como é que era lá no século XIX? Era máquina a vapor, que eles tinham que queimar a lenha. Quando surgiu a energia nuclear, e assim, comparar 1 quilo de urânio com 1 quilo de carvão em uma palavra, um absurdo, porque não faz sentido. 1 quilo de urânio, tu tens energia de 1 quilo de urânio por 4 bilhões de anos. E a energia do carvão, tu queima naquela meia hora e acabou. Então, fazer esses cálculos é muito capcioso. Então, assim, como exercício, eu acho legal a gente ficar brincando com os números. Mas, cuidado, tratar dados é uma arte, e uma arte perigosa, porque tu podes fazer um cálculo honesto, tá? Defendendo qualquer lado. Tá?
Então, assim, por exemplo, nós estamos assistindo o julgamento da Boate Kiss. Morreram 242 pessoas. Passamos 2 anos falando de Brumadinho. E hoje em dia ficamos contentes porque só morreram 230 ontem. Por quê? Porque esses 230 que morreram ontem são menos importantes? Não, gente. Então, depende de muita coisa. Tá? Então, a gente tem que só tomar cuidado. Então, principalmente em ciência, tá? Porque o político gosta de usar esses dados. Né? Quando começou a pandemia, eu dizia, meu Deus, morreram tantas pessoas quanto um Boeing caindo, 2 Boeing. Depois eu parei de contar os Boeing, porque eram milhares de pessoas num dia, e aí você perde a noção. Da mesma maneira que você pergunta para um cara que está lá na fila da Mega Sena, o que o senhor vai fazer se eu ganhar sozinho na Mega Sena? Ah, eu vou comprar uma casa para mim, uma casa não sei o quê. O cara não tem noção da quantidade de dinheiro. Ele vai perder o sossego dele, entende? Essa que é a questão, porque ele não vai conseguir gastar o dinheiro dele comprando casa para todos os amigos dele. Então, essa coisa... Outra coisa, por exemplo, nós falamos aí em megawatt, terawatt, gigawatt. Que diabo é isso? Né? E vai, né? Gigawatt é uma coisa, gigawatt-hora é outra. Né? Uma é potência, outra é energia. Então, a gente tem que tomar cuidado com os números. Eu gosto dos números, mas a gente tem que tomar cuidado, porque assim, me diz o que é para provar que eu te provo. Matematicamente, que eu vou fazer o modelo eu vou desprezar as coisas que me atrapalham. É assim que a gente faz ciências, tá? E a gente pode ser honesto ou não tanto. Fala, Michael. O que eu gostaria de colocar exatamente nessa conversa aqui, tudo que, como eu trabalho também com a área de trânsito, tudo eu penso em relação ao trânsito. No trânsito tudo é relativo, né? Se é a minha necessidade de chegar o mais rápido possível em algum ponto, eu vou, como a Teca diz, a gasolina está cara, eu vou usar a gasolina que eu preciso andar. Eu acho que eu vou poder botar a velocidade que eu quero, eu vou poder fazer como eu quero, porque eu quero. E aí eu estou botando um exemplo da questão que nós temos que levar em consideração, a questão da consciência, foi falado aqui no chat, conscientização, responsabilidade, pensar de forma adequada, o que é ético, o que não é ético. Sabe? Eu duvido que alguém aqui que dirige em algum momento não tenha elevado o pezinho, passado o limite de velocidade, que ele foi interessante naquele momento. Isso são egos. Nós trabalhamos com as pessoas, com as questões, e aí como estamos fazendo física e filosofia nos leva a pensar muito mais nas questões éticos, sociais, pensar nas questões necessárias para o desenvolvimento inteligente, consciencioso e ético de uma tecnologia. Se for passar do ponto de vista somente de energético, das exatas, olha, uma energia nuclear é a melhor coisa que tem. Nós temos que ter esse contrassenso que é o que eu está tentando dizer, né? Não adianta só nós estarmos com... Vou dar um exemplo da asa da tecnologia e da matemática bem desenvolvida se nós temos da ética. Nós só vamos realmente desenvolver melhor o nosso mundo e a nós mesmos se a gente tiver o equilíbrio entre essas relações éticos-sociais e a questão tecnológica. Senão fica muito fácil utilizar os números para onde eu quiser, conforme a Teca observou. É só me dizer qual é o número que tu quer que eu defenda, eu vou defender, para o lado que eu achar interessante. Agora, o que é ético? O que não é ético? O que é social? O que é importante? O que vai ser relevante? Dependendo do político, ele pode dizer que perder uma vida pode ser muito mais relevante do que milhares de vidas. Porque a decisão dele está em números, não está em pessoas. Agora, se for falar em... Daí eu digo mais uma vez, o exemplo do trânsito. Tu perder uma pessoa no trânsito já está errado. Uma que seja. Nós perdemos milhares de pessoas anualmente para o trânsito no Brasil e no mundo afora. Por irresponsabilidade, 99,9% do ser humano. Se dizer que é acidente é quando algo fortuito de força maior. Nós temos sinistros, incidentes. Em 99,9% dos casos, a culpa é humana. Tu poderia ter consertado teu carro, podia ter trocado o pneu, tu podia ter botado óleo, gasolina, feito a coisa adequada ali. Então, tudo tem a ver com uma relação ético, social, intelectual, tecnológica com aquilo que a gente está falando. Repito, só vamos realmente voar como sociedade quando as duas asas, né, a moral
e a tecnologia estiverem equilibradas. Até então, essas conversas desse momento são extremamente importantes para que essas cabeças novas que estão sendo formadas pensem nessa questão. É importante o desenvolvimento, mas a que preço, a que custo? É isso. Só para concluir, gente, na verdade, o problema não está nas formas de energia, porque a gente realmente precisa delas, como a Teca disse, né? Nós precisamos delas. O problema está na maneira como as pessoas implementam o tipo de energia, ou mesmo sabendo das consequências que elas têm, como, por exemplo, de Brumadinho, como foi falado, eles preferem, usar, não, vamos fazer assim, eu sei que vai ter uma consequência, vai ter um acidente, mas mesmo assim sai mais barato, vamos fazer dessa forma. Então não adianta, é como o Michael falou, né, a consciência tem que andar junto, senão não tem como. E, na verdade, todas as formas de produção de energia são ótimas, só que o que falta é a consciência das pessoas para que elas funcionem da forma mais adequada possível, que não coloque a vida das pessoas em risco. É só isso, né? Mas são todas elas muito boas, né? Bom, o que eu ia falar é exatamente isso que a prof falou. Me fala os dados que eu te falo, que eu desminto. E a prof falou comumente usando estatística. Que nem eu vi um vídeo esses dias, um cara falando como um vigarista engana as pessoas. Ele usou o exemplo da água. As pessoas morrem, cerca de tantas pessoas morrem engasgadas tomando água no ano. Então o cara pegou e falou que para a solução para isso seria beber no boteco dele. Enfim, outras coisas que não sejam água. Entendeu? É uma coisa assim, como os professores disseram. Eu acho legal falar. Hoje é sábado. Essa manipulação das informações é perigosa, por assim dizer. Sempre foi, né? Enfim. Bom, já encerrei minhas perguntas aqui. Agora estou esperando encerrar aqui para mim poder ir. Tá, a Márcia vai falar, daí a gente... Eu vou falar bem pouquinho, né? Mas eu acho que a gente está se falando muito assim da consequência, como se algo que, bom, não tem mais solução. Eu sou da linha da Inara, que eu acho que tem solução, e a solução é menos carros, mas é que isso é melhor eu não pensar nisso, é melhor eu pensar que não sei quantos não sei quantas horas lá, morre não sei quantas pessoas, né? Então as pessoas também elas não querem se comprometer a sua parte individual nessa consequência. Assim, a gasolina está cara, ok, eu tenho que andar de carro, né? Então assim, será que é isso? Será que a gente não pode pensar mais local e não depender tanto dessa... uma hidrelétrica, ela perde muita energia só naqueles cabos que vêm até a cidade para depois ter o rebaixamento e poder estar dentro das nossas casas, né? Então, assim, claro que a usina nuclear é ótima, sim, é ótima. Então, vamos deixar para lugares que é necessário aquele tipo de energia. Eu acho que falta essa conscientização que em cada lugar... energia nuclear é ótima, vamos botar em tudo que é lugar. Não, né? Não precisava no Rio de Janeiro estar aquela Angra 1, 2, 3, 4, né? Então, assim, aqui a gente tem possibilidade de usar outros tipos de energia e não precisa ser nada mega como foi a Itaipu. A Itaipu foi outra jogada para outra coisa. Ela não foi para só... O Belo Monte, né? O Belo Monte. Belo Monte é um fracasso do ponto de vista da eficiência energética. E olha o que fez lá na Amazônia, um troço seríssimo, né? Então, por quê? Porque tem outros interesses envolvidos também na construção de grandes hidrelétricas, né? Mas isso tem a ver também com essa coisa de carbono, por exemplo. Então, agora vira o mercado do carbono, né? Demanda e oferta para o carbono. Quer dizer, um negócio que, em princípio, né, a gente poderia falar em consequências positivas, negativas, é distorcido, né? É distorcido porque não tem, porque os interesses, eles são
muito focados no interesse individual e não pensam nas consequências globais, né? E também o tempo, né? Porque tem consequências que vão levar um certo tempo para isso acontecer. Bom, aí a outra geração eu não estou mais viva, né? Então, não, o político vai pensar nisso. Bom, depois é em outro governo que vai. É muito imediatismo, né? O imediatismo estraga toda o que poderia se fazer de pequenas usinas, pequeno produtor, não precisa ser um agro desse que tem um terreno imenso com várias máquinas trabalhando, né? A questão do açúcar também, tiraram lá os boia-fria que ficavam, né, pegando a cana-de-açúcar. Botaram máquinas. Resolveu o problema do boia-fria, resolveu o problema do açúcar. Bom, para que eu preciso de tanto açúcar? Será que eu preciso? Para que eu preciso de tanta roupa? Trocar cada dia, cada estação, todo o meu guarda-roupa, preciso disso? Né? Mas é vendido para nós que a gente precisa. Então, essa consciência de achar que é só energia elétrica, eu acho meio raso. Né? A energia elétrica, mas ela é para vestimenta, como a gente já viu nas outras oficinas. Né? Então, assim, a consequência está não só na energia elétrica, na consequência está em nós mesmos, nós seres humanos, eu estou falando, né? Não nós só aqui, o pessoal que está aqui, mas é essa consequência de saber em que eu vou votar, saber o que está acontecendo na minha cidade, por que né, participar das chamadas públicas, às vezes, que tem, vão fazer isso ou aquilo, as pessoas, eu não vou lá votar porque isso aí não dá nada. Bom, se tem uma chamada pública, a gente tem que ser o primeiro da fila para poder votar lá e decidir alguma coisa, né? Acho que essa é a nossa função aqui, essa é a nossa consequência frente ao que está aí. Não é só dizer, tudo bem, teve Belo Monte, teve não sei mais o quê, tem a Angra lá que não funciona, nós somos os melhores produtores, né? A gente sabe manipular urânio, enriquecer, ok, né? Mas o que a gente está fazendo com tudo isso? Obrigada. Eu acho que a gente tem que ter noção de que o que é do nosso interesse não é essa coisa restrita, que é, sei lá, o lucro que eu posso tirar daqui, né? Que é o quanto de energia que a gente vai obter, mesmo que morram, sei lá, quantas pessoas. A gente tem que ter interesses que são diversos só desse foco muito individualista, né? Por exemplo, a gente pensa em como a ciência, né? A gente tem essa ideia de que a ciência se constrói nos ombros de gigantes, assim. A gente está se construindo no ombro das gerações passadas, mas as gerações futuras vão se construir nos nossos ombros. Quer dizer, é um empreendimento comum. Tem que ser um empreendimento comum. Né? E essa espécie do interesse comum, isso eu acho que é muito frequentemente negligenciado. Né? E acho que essa é a grande consequência ruim do projeto Energia. Assim. Pode ser que ela não leve em consideração a construção, né, de um projeto comum da humanidade. Tá bom, pessoal, era isso por hoje? Eu acho que a gente tem bastante coisa para pensar, sabe? E assim, nenhum de nós vai resolver esses problemas todos, não dá para ter opinião, qual é a melhor energia. Bom, depende, tá? Tudo depende. Tá? Agora, o importante é que a gente difunda a ideia de que a energia e o consumo da energia é uma responsabilidade nossa e, principalmente, é nossa responsabilidade de ver o que mundo nós vamos deixar. Aliás, o mundo energético, já que nós estamos falando de energia, nós vamos deixar para os nossos descendentes. Né? Porque assim, vamos queimar carvão? Vamos queimar carvão. Aí tem um monte de CO2 lá, não tem mais carvão aqui, vamos fazer o quê? Então, tudo tem consequência. Toda a produção. O problema todo é que na produção de energia, nas transformações dos bens que a natureza nos dá em energia, existe um canalzinho que sai aí, que é o do dinheiro. Né? Quer dizer, a companhia energética cobra por essa energia que ela cobra pela transformação que ela fez. Aí ela cobra, eu pago. Aí eu presto um serviço
com essa energia, transformando em outra coisa, e também cobre por ela, né? Então, em paralelo, existe o lado, além da entropia, que a gente nem falou muito, que é aquela energia que cada vez que eu faço uma transformação eu perco, tá? Eu tenho também esse canal do dinheiro que move o mundo. E eu não posso fazer outra coisa senão viver nesse mundo. Agora, tem que viver da melhor maneira possível. E eu estou gostando dessa convivência com a filosofia porque está me levando a pensar mais a respeito desses detalhes de fazer uma conta e chegar num número e sair alardeando que, né, as consequências, as maravilhas do que eu estou fazendo. Tá? Eu acho que a gente tem bastante coisa para pensar e vamos ver se essa meninada pensa também, né, e nos ajude, ou usufruam de tudo isso que a gente está pensando junto com a gente, né, para a gente ver se consegue melhorar um pouquinho aqui o quintal da gente. Até a próxima aventura! E Feliz Natal para todo mundo, e nós estamos encerrando o semestre, né, o ano, com a meninada das escolas. Tá? Nós estamos muito felizes com essa parceria. Tá? E vamos lá, que o ano que vem tem mais. Beijos. É isso aí, Feliz Natal para vocês também. Tchau, pessoal. Feliz Ano Novo. Tchau, pessoal. Boas festas. Boas Até a festas. próxima. Boas férias. Tchau. Tchauzinho, pessoal. Até. Tchau, gente. Tchau para Tchau, todos pessoal. vocês, menos para Márcia, porque ainda vou ver ela. Mas... Enfim, tchau para todos. Tchau, tchau.